Hoje, vamos nos aprofundar em um dos mistérios mais fascinantes e enigmáticos da história dos manuscritos medievais, o Codex Gigas, frequentemente chamado de Livro do Diabo. Este é um dos maiores e mais intrigantes livros medievais já descobertos, e seu nome evoca uma aura de mistério e assombro que cativa todos que se deparam com sua história. Imagine um livro tão grande e pesado que precisa de 2 pessoas para carregá-lo, com páginas feitas de pele de animal e uma capa que esconde segredos há séculos. O Codex Gigas não é apenas um exemplo impressionante de habilidade artesanal, mas também um repositório de conhecimento da época, abrangendo uma variedade incrível de temas que vão desde a Bíblia até técnicas de medicina medieval. Mas o que realmente captura a imaginação é a lenda sombria que envolve sua criação. Contam que o Codex Gigas foi escrito em uma única noite por um monge condenado, que em desespero teria feito um pacto com o próprio diabo para completar a tarefa impossível e assim salvar sua vida. Essa narrativa mística não apenas alimenta teorias de conspiração, mas também levanta questões sobre a natureza da fé, o desespero humano e os limites da criatividade. Hoje, mergulharemos fundo na história deste livro monumental, explorando não apenas suas origens e conteúdo, mas também as lendas e mitos que o cercam. Vamos desvendar juntos o que torna o Codex Gigas um objeto de fascínio duradouro e por que ele continua a ser um tema de estudo e admiração. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde o real e o imaginário se encontram e onde o conhecimento é tão vasto quanto os mistérios que ele encerra. Se você é um apaixonado por história, mistérios ou simplesmente adora um bom enigma, fique conosco e descubra todos os detalhes deste livro, que desafia o tempo e a compreensão humana. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. Vamos embarcar nesta jornada juntos. A origem do Codex Gigas nos leva de volta ao século XIII, em uma época em que a Europa era um caldeirão de transformações sociais, culturais e religiosas. O manuscrito foi criado na região da Boêmia, que é parte da atual República Tcheca, e rapidamente se tornou famoso por suas dimensões impressionantes e pelo conteúdo abrangente. O que torna a origem do Codex Gigas tão intrigante é a lenda que cerca sua criação. De acordo com o folclore, o livro foi escrito por um monge beneditino que havia quebrado seus votos e, como punição, enfrentava a execução. Em um ato de desespero, esse monge prometeu criar um livro magnífico, que honraria o mosteiro e glorificaria a Deus, pedindo em troca o perdão por seus atos. No entanto, ao perceber que a tarefa era impossível de ser concluída em uma única noite, o monge teria feito um pacto com o diabo. O mito narra que, em troca de sua alma, o diabo ajudou o monge a completar o livro, o que explicaria a inclusão da famosa ilustração do diabo em uma de suas páginas. Essa história fascinante sobre a criação do Codex Gigas não apenas contribui para o seu mistério, mas também desafia a linha entre a realidade e a lenda. Do ponto de vista histórico, o Codex Gigas foi compilado em um mosteiro beneditino em Podlagice. O manuscrito contém uma vasta quantidade de conhecimento, incluindo a Bíblia, textos médicos, mágicos e até uma crônica da história do mundo. Essa diversidade de conteúdo reflete a era medieval, quando os manuscritos eram uma das poucas formas de preservar e transmitir conhecimento. O tamanho monumental do Codex Gigas também é motivo de admiração. Medindo cerca de 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura, e pesando aproximadamente 75 quilos, ele é frequentemente chamado de a Bíblia do Diabo, não apenas por seu conteúdo, mas também por seu aspecto físico imponente. Estima-se que a criação de um manuscrito deste porte tenha requerido a pele de mais de 160 animais, geralmente burros, o que é uma façanha por si só. Ao longo dos séculos, o Codex Gigas passou por várias mãos, sobrevivendo a guerras, incêndios e mudanças de poder.
Hoje, ele está preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, onde continua a ser estudado por historiadores, teólogos e entusiastas do mistério. A origem do Codex Gigas é um testemunho da habilidade e da ambição humanas, misturado com a rica tapeçaria de mitos e lendas que ainda hoje capturam nossa imaginação. Este segmento nos ajuda a entender como um livro pode transcender seu propósito original e se tornar um ícone cultural que desafia a passagem do tempo. O Codex Gigas é muito mais do que apenas um testemunho de habilidade artesanal e uma peça central das lendas medievais. Ele é uma verdadeira enciclopédia do conhecimento da época, contendo 310 páginas feitas de pergaminho. O livro abrange uma impressionante variedade de tópicos que refletem a amplitude do saber medieval. No coração do Codex Gigas estão textos religiosos, com a Bíblia ocupando uma posição central. O manuscrito inclui tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, destacando-se como uma das maiores Bíblias medievais já criadas. Além da Bíblia, o livro contém uma série de outros textos religiosos, como a Regra de São Bento e vários tratados teológicos, que eram fundamentais para a vida monástica. Mas o Codex Gigas não se limita apenas a textos religiosos. Ele também abrange uma rica coleção de conhecimentos sobre medicina que eram de grande importância na Idade Média. Esses textos médicos oferecem um vislumbre das práticas e dos remédios utilizados na época, muitos dos quais são baseados em tradições milenares e influenciados por fontes árabes e gregas. Além disso, o manuscrito contém seções dedicadas à magia e ao ocultismo, que são particularmente intrigantes. Estes textos fornecem instruções sobre rituais e encantamentos, refletindo a crença generalizada na magia durante o período medieval. Essa inclusão de práticas mágicas, ao lado de textos religiosos, destaca a complexidade e a dualidade do pensamento medieval, onde a fé e o misticismo muitas vezes coexistiam. Um dos elementos mais famosos e controversos do Codex Gigas é a sua ilustração do diabo, que ocupa uma página inteira. Esta representação é única e tem fascinado estudiosos por séculos, levando a muitas interpretações sobre seu significado. A presença desta ilustração em um livro que também contém a Bíblia é um dos fatores que contribuem para o apelido de Livro do Diabo e para o mistério que envolve o manuscrito. Além dos textos religiosos e mágicos, o Codex Gigas inclui uma crônica da história do mundo até o ano de 1222, fornecendo uma visão valiosa da perspectiva histórica medieval. Esta seção do livro é uma fonte rica para historiadores, pois oferece insights sobre como a história era entendida e registrada durante essa época. O livro termina com uma lista de nomes de mosteiros e uma série de fórmulas de exorcismo que eram comuns em manuscritos da época, refletindo a crença na necessidade de proteção espiritual. Em resumo, o conteúdo do Codex Gigas é uma janela para o mundo medieval, oferecendo uma visão abrangente das crenças, práticas e conhecimentos que mudaram a vida durante esse período. É essa diversidade de temas que faz do Codex Gigas um objeto de estudo contínuo e uma fonte inesgotável de fascínio e curiosidade. O Codex Gigas, além de ser um notável artefato histórico, é ricamente envolto em lendas e mitos que têm capturado a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. Essas histórias, embora muitas vezes fantasiosas, ajudam a explicar o fascínio duradouro que o livro exerce sobre estudiosos e curiosos. A mais famosa dessas lendas é, sem dúvida, a história do monge que fez um pacto com o diabo. De acordo com o mito, o monge vivia em um mosteiro beneditino e, após violar seus votos, foi condenado a ser murado vivo. Em um ato de desespero, ele prometeu criar um livro que enalteceria a glória do mosteiro em troca de sua vida. Quando percebeu que a tarefa era humanamente impossível de ser concluída em uma única noite, ele teria invocado o diabo para ajudá-lo, entregando sua alma em troca do cumprimento da tarefa. Essa narrativa não apenas explica a inclusão da famosa ilustração do diabo no livro,
mas também alimenta suposições sobre a origem sobrenatural do manuscrito e seu conteúdo. A lenda do pacto com o diabo serve como um poderoso conto moral sobre os perigos da ambição e do desespero, refletindo as crenças e os medos da sociedade medieval, que são particularmente intrigantes. Estes textos fornecem instruções sobre rituais e encantamentos, refletindo a crença generalizada na magia durante o período medieval. Essa inclusão de práticas mágicas, ao lado de textos religiosos, destaca a complexidade e a dualidade do pensamento medieval, onde a fé e o misticismo muitas vezes coexistiam. Um dos elementos mais famosos e controversos do Codex Gigas é a sua ilustração do diabo, que ocupa uma página inteira. Esta representação é única e tem fascinado estudiosos por séculos, levando a muitas interpretações sobre seu significado. A presença desta ilustração em um livro que também contém a Bíblia é um dos fatores que contribuem para o apelido de Livro do Diabo e para o mistério que envolve o manuscrito. Além dos textos religiosos e mágicos, o Codex Gigas inclui uma crônica da história do mundo até o ano de 1222, fornecendo uma visão valiosa da perspectiva histórica medieval. Esta seção do livro é uma fonte rica para historiadores, pois oferece insights sobre como a história era entendida e registrada durante essa época. O livro termina com uma lista de nomes de mosteiros e uma série de fórmulas de exorcismo que eram comuns em manuscritos da época, refletindo a crença na necessidade de proteção espiritual. Em resumo, o conteúdo do Codex Gigas é uma janela para o mundo medieval, oferecendo uma visão abrangente das crenças, práticas e conhecimentos que moldaram a vida durante esse período. É essa diversidade de temas que faz do Codex Gigas um objeto de estudo contínuo e uma fonte inesgotável de fascínio e curiosidade. O Codex Gigas, além de ser um notável artefato histórico, é ricamente envolto em lendas e mitos que têm capturado a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. Essas histórias, embora muitas vezes fantasiosas, ajudam a explicar o fascínio duradouro que o livro exerce sobre estudiosos e curiosos. A mais famosa dessas lendas é, sem dúvida, a história do monge que fez um pacto com o diabo. De acordo com o mito, o monge vivia em um mosteiro beneditino e, após violar seus votos, foi condenado a ser murado vivo. Em um ato de desespero, ele prometeu criar um livro que enalteceria a glória do mosteiro em troca de sua vida. Quando percebeu que a tarefa era humanamente impossível de ser concluída em uma única noite, ele teria invocado o diabo para ajudá-lo, entregando sua alma em troca do cumprimento da tarefa. Essa narrativa não apenas explica a inclusão da famosa ilustração do diabo no livro, mas também alimenta suposições sobre a origem sobrenatural do manuscrito e seu conteúdo. A lenda do pacto com o diabo serve como um poderoso conto moral sobre os perigos da ambição e do desespero, refletindo as crenças e os medos da sociedade medieval. Outra lenda intrigante é a da maldição ligada ao Codex Gigas. Diz-se que qualquer pessoa que possua o livro ou o mantenha em sua posse, por muito tempo enfrentará desgraças e infortúnios. Esse mito pode ter se originado das várias mudanças de propriedade do livro ao longo dos séculos, incluindo sua captura durante a Guerra dos 30 Anos e seu transporte para a Suécia, onde permanece até hoje. A ideia de que um objeto pode carregar consigo uma maldição é uma crença comum em muitas culturas, e o Codex Gigas não é exceção. Além das lendas de pactos e maldições, há também histórias sobre os poderes mágicos atribuídos ao livro. Algumas tradições afirmam que ele contém segredos ocultos e poderes capazes de realizar maravilhas ou causar desastres. Essa aura de misticismo é reforçada por algumas das seções do livro, que abordam temas de magia e ocultismo, dando crédito à ideia de que o Codex Gigas é mais do que apenas uma coleção de textos. Essas lendas e mitos não apenas enriquecem a história do Codex Gigas, mas também destacam como os objetos culturais podem transcender seu valor material para se tornarem símbolos de crenças, medos e esperanças humanas.
O Codex Gigas, com suas histórias de pactos diabólicos e maldições, continua a inspirar a imaginação, demonstrando o poder duradouro do mito em nossa compreensão do passado. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo fascinante mundo do Codex Gigas, é impossível não se maravilhar com a complexidade e a riqueza de sua história e conteúdo. Este manuscrito monumental, com suas páginas repletas de conhecimento e mistério, é mais do que apenas um artefato da Idade Média. Ele é um testemunho duradouro do espírito humano, suas crenças e seu desejo incessante de explorar o desconhecido. Recapitulando, exploramos a origem lendária do Codex Gigas, mergulhando na famosa história do monge, que teria feito um pacto com o diabo. Vimos como este livro, com seu impressionante conjunto de textos que vão desde as escrituras sagradas até tratados de medicina e magia, oferece uma visão abrangente do saber medieval. Além disso, as lendas e mitos que o envolvem continuam a capturar a imaginação, tornando-o um objeto de estudo e admiração constante. O Codex Gigas nos ensina sobre a coexistência das dualidades humanas, fé e superstição, ciência e magia, desespero e esperança. Ele nos lembra que os livros são mais do que simplesmente páginas e tinta. Eles são portais para as mentes e as experiências daqueles que vieram antes de nós. Agora queremos ouvir de você. O que você acha sobre o Codex Gigas e as histórias que o cercam? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas opiniões. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos. Compartilhe este vídeo com amigos, que também são apaixonados por história e mistérios.